Nessa parte aqui da carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 2, do verso 16 a 19, nós vamos estar, irmãos, justamente na crise da igreja. O que era que estava acontecendo na igreja que provocou, não é, a ida de Epáfras até Paulo, ele estava preso, e relatar o que estava acontecendo com a igreja. E a gente vai observar que a crise da igreja está justamente aqui nesses 4 versos aqui, 16, 17, 18, 19. E o que trata, o que é que trata essa crise? É o que nós vamos ver hoje aqui em nossa exposição. O nosso tema hoje é as sombras no cristianismo e a realidade cristã. Nós vamos tratar sobre sombras e realidade cristã. Vamos ler aqui o texto. Colossenses 2, versos 16 a 19. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus, nós precisamos da Tua intervenção em nossa mente, em nosso coração, e também que o Senhor ajude o pregador a trazer e a expor a Tua palavra, Senhor. E que ela, Senhor, se aplique, que ela confronte a nossa vida, que ela confronte, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, e nos leve cativo a Ti, Senhor, a nos submeter ao Senhor e a desfrutar da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua liberdade, Senhor, a qual o Senhor nos chama em Teu Evangelho. Pedimos Tua bênção e que o Senhor nos surpreenda nessa manhã. Em nome de Cristo, amém. As sombras do cristianismo e a realidade cristã é o nosso tema de hoje. Vamos trazer aqui algumas definições na nossa introdução para nós depois entrarmos no texto, especificamente falando. Sombra é o bloqueio da luz por um objeto que reflete a sombra da imagem real. Todo mundo sabe o que é uma sombra, né? É o bloqueio da luz e aquela luz reflete lá na frente a imagem, não é, real do objeto. Mas a sombra não é a imagem real do objeto, é um reflexo dela. O que é a realidade? É o fato sem sombra de dúvida. Então, nós temos aqui as sombras do cristianismo e a realidade cristã. É o que nós vamos tratar aqui. Então, quando falamos sobre as sombras do cristianismo e a realidade cristã, falamos sobre o falso cristianismo baseado nas tradições religiosas criadas pelos homens, baseados nas sombras da lei cerimonial. E o cristianismo real trazendo pelo Evangelho de Cristo sem as sombras do legalismo da lei cerimonial. Então, aqui vamos fazer um contraste. Não é sobre o legalismo trazido pela lei cerimonial e o real cristianismo trazido por Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Quando falamos sobre as sombras do cristianismo e a realidade cristã, falamos sobre a falsa espiritualidade, vivida sob as sombras das regras de ordenanças, não use isso, não coma aquilo, e o real cristianismo que testemunha de modo saudável a realidade da lei cerimonial trazida por Cristo. Quando falamos sobre as sombras do cristianismo e a realidade cristã, falamos do perigo da igreja cair no liberalismo teológico, rejeitando a sã doutrina bíblica, e o cristianismo real que ama a sã doutrina e glorifica a Deus. O que é que eu estou falando aqui nesse ponto aqui, irmãos? É muito interessante isso aqui. Quando você cansa do legalismo religioso, né? Quando você estoura com isso, qual é a sua tendência? É partir para uma liberalidade total. Você não quer saber mais.
não é de regra nenhuma, de lei nenhuma, de doutrina nenhuma. Você quer viver agora da sua forma, da sua cabeça. Então você entra num liberalismo total teológico em rejeição àquela cultura religiosa que você viveu durante muito tempo. E muitos têm caído, têm caminhado por esse caminho, irmãos. Resumindo aqui essa nossa introdução. Quando falamos sobre as sombras no cristianismo e a realidade cristã, exortamos a igreja a conhecer e a entender a liberdade a qual Cristo chama a sua igreja a viver o cristianismo. Sob o poder do seu evangelho, celebrando em submissão e gratidão sua pessoa e obra. Então é isso que Paulo está aqui chamando a igreja de Colossos a entender, né, e aplicar a sua vida cotidiana no caminhar com Cristo. Vamos aqui ao contexto do nosso texto. A carta de Paulo à igreja de Colossos é baseada no relatório de Epáfras, que relatou as virtudes da igreja e a influência da filosofia e das vãs sutilezas dos homens e do mundo que estavam lançando a igreja na volta à escravidão espiritual. Isso você vai ver nos versos do capítulo 2, os versos 8, 16 e 18, nós vamos tratar hoje. Paulo escreve esta carta para combater as falsas doutrinas e os falsos mestres e fortalecer a vida espiritual da igreja por meio do conhecimento e da sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. Paulo deixa muito claro isso no verso 26 do capítulo 1, que diz: o único modo da igreja não ser escravizada pelas sombras da lei cerimonial e do falso cristianismo, trazidos pelas sutilezas dos falsos mestres, era guardando no coração a sã doutrina de Cristo, ensinada fielmente por ele. Fora deste cuidado de guardar essa doutrina, a liberdade a qual Cristo chama a igreja a viver, os crentes não teriam como se livrar da escravidão espiritual trazida pelos falsos mestres e pelo falso cristianismo. Isso tem muito a ver com nossos dias de hoje. Um falso cristianismo em nossos dias. Isso é muito claro, isso está muito latente. Ora, para uma liberalidade total, uma teologia liberal tremenda, onde você abraça, não é, esse conceito que está aí hoje, né, essa cultura woke hoje, não é, e abençoa casamentos homossexuais, e institui pastores e pastoras homossexuais, isso é comum, é normal, não é? Isso é o liberalismo teológico, e outro, não é com relação a essa vida espiritual regada e policiada pelas regras de usos e costumes em nossos dias. E a gente vê poucas igrejas que celebram e que vivem a liberdade a qual Cristo chama em seu evangelho. Vivendo com moderação, vivendo com simplicidade, dentro do contexto social de cada um. Vamos entrar aqui no texto. Agora, Burt é um comentarista, ele diz o seguinte: em Colossenses 2, de 11 a 15, no contexto anterior do que nós lemos aqui, Paulo revela a gloriosa obra redentora de Cristo, explicando que, primeiro, os crentes foram purificados por sua morte na cruz. Segundo, regenerados por sua ressurreição. Terceiro, que através da cruz, Deus perdoou e libertou os crentes das acusações da lei e os resgatou das garras dos poderes do mal. Então, por isso que Paulo começa o verso 16, portanto, né, que ele já disse isso anteriormente. Paulo inicia o verso 16 do capítulo 2, concluindo o que havia dito nos versos 11 a 15 do mesmo capítulo, revelando um fundamento doutrinário da sua exortação. Cristo, né, purificou a igreja por sua morte, Cristo regenerou todos pela sua ressurreição, e Cristo, através da cruz, perdoou e libertou os crentes das acusações da lei e os resgatou das garras dos poderes do mal, dos homens e do diabo. Quando eu falo aqui resgatou da lei, a lei aqui é a lei cerimonial. Não é a lei moral, não é a lei espiritual. Essa continua ativa, né, e operante hoje para mim e para você. O ensino fundamental é: a base da vida cristã está fundamentada na pessoa e obra de Jesus Cristo, e não nas sombras da lei cerimonial, nem na influência das filosofias
e nem dos rudimentos do mundo, e nem das tradições humanas. Essa não é a base do cristianismo a qual Cristo nos chamou. Paulo exorta a igreja, tendo como base a pessoa e a obra de Cristo, para que os crentes tenham sempre o cuidado de não serem escravizados pelas sombras da lei cerimonial e do legalismo religioso como forma de maturidade espiritual trazidas pelos falsos mestres, falsos pastores, falsos missionários que estão em nossos dias. O resumo até agora que nós vimos aqui é o seguinte: o princípio fundamental do cristianismo bíblico real é a pessoa e a obra de Cristo, revelada em seu real evangelho. Vejamos o que diz o seu real evangelho na própria carta de Paulo aos Colossenses. Cristo na cruz libertou o crente fiel das acusações contra ele. Não existe mais nenhuma acusação contra ele. Nem do diabo, nem de Deus e nem dos homens. Segundo, as exigências cerimoniais da lei foram cumpridas em Cristo. O crente fiel está coberto por Cristo e livre delas. Alguém que precisa sacrificar algum cordeiro, algum animal a Deus, imolando o animal, derramando sangue, colocando a mão sobre a cabeça do bode para poder transferir para o bode os seus pecados e soltar o pecado no deserto para que ele morra lá e seja esquecido dos pecados dele. Não precisa mais disso. Você precisa hoje ter uma dieta alimentar. Não coma isso, não coma aquilo, papapá, como havia no conceito da lei, os animais puros e impuros, o que podia comer, o que não podia comer. Não, Cristo libertou isso, Cristo quebrou com isso. Tudo hoje é lícito você comer. Porque o mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai, o que está dentro. Isso está muito claro no Evangelho. Terceiro, o escrito da dívida contra o crente fiel foi cravado na cruz. Então, Cristo pagou a nossa dívida para com Deus. Portanto, cancelada. O fiel não deve nada mais a Deus. Olha só, irmãos. Em termos do que a lei exigia dele, do cumprimento da lei. Cristo cumpriu isso. Quarto, Cristo destruiu e triunfou sobre as hostes celestiais e humanas do mal. Elas não podem mais te acusar diante de Deus, exigindo a sua condenação. Isso perdeu o poder. Essa é a liberdade a qual Cristo nos chamou, irmãos. A igreja não vive mais nas sombras das exigências da lei cerimonial. E nem mais sob a acusação do diabo e dos homens maus. As exigências legalistas dos falsos mestres e seu controle sobre a mente e o coração dos crentes não têm qualquer poder e valor se a igreja de Cristo está fundamentada na sua pessoa e na sua obra. É isso que Paulo está dizendo aqui, né, nessa perícope aqui do capítulo 2 de Colossenses, versos 16 a 19. Observe a pessoa de Cristo, observe a sua obra, onde ele colocou a igreja, o que ele fez pela igreja. E como ele satisfez a justiça do Pai. Nós podemos observar, irmãos, aqui nesse texto aqui, que nós vemos aqui, 3 pontos básicos aqui nesse texto aqui, muito claros. O primeiro, se o seu cristianismo é fundamentado na pessoa e na obra de Cristo, revelada no seu real evangelho, ninguém o julgue por meio dos usos e costumes, versos 16 e 17. Ninguém tem esse direito de lhe julgar pelo que você usa ou deixa de usar, ou que você come ou deixa de comer, se sua vida está fundamentada na obra e na pessoa de Cristo, revelada em seu real evangelho. Não se deixe levar por isso. Não deixe que isso abale vocês. É o primeiro ponto de Paulo aqui. Segundo ponto de Paulo. Se o culto a Deus está fundamentado na pessoa e obra de Cristo revelada em seu real evangelho, ninguém se põe como juiz da sua real piedade cristã. Verso 18. Ninguém pode julgar o modo que você cultua a Deus se o seu culto está fundamentado na Escritura. Não aceite isso. É o que Paulo está dizendo aqui. E por fim, o ponto 3 aqui, no verso 19. Se o fundamento da sua vida cristã é a pessoa e a obra de Cristo, revelada em seu real evangelho, é Deus quem está promovendo a sua maturidade cristã. Não é a lei cerimonial, não são os usos e costumes que vão pontuar
se você é maduro ou não na vida cristã, se você é espiritual ou não na sua relação com Deus. Não é isso. E nem os dois vão pontuar isso. Mas o fato aqui é se sua vida cristã está fundamentada na pessoa e na obra de Cristo, revelada em seu real evangelho. Por que eu falo real evangelho, irmãos? É a forma que ele deve ser pregado e ensinada. Sem qualquer ingerência de conceitos humanos, tradições humanas. Abre a Escritura, ensina o Evangelho como ele está, sem tirar e nem pôr nada sobre ele, nem suas ideias, nem o que você acha, o que você pensa. Mas o que a Escritura realmente revela, isso é o real Evangelho. E esse é o papel de todo pregador, de todo mestre, ensinar o que está na Escritura sem acrescentar e sem tirar nada, e sem colocar suas ideias e os seus conceitos sobre eles. Vejamos aqui, irmãos, o nosso primeiro ponto. Se seu cristianismo é fundamentado na pessoa e na obra de Cristo, revelada no seu real Evangelho, ninguém o julgue por meio dos usos e costumes. Versos 16 e 17 diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O 17. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Esse porém aqui é que Cristo já veio e cumpriu isso em sua vida pessoal. Quando ele diz que porém o corpo é de Cristo. É isso que Paulo quer dizer aqui. Cristo veio, encarnou e cumpriu tudo isso aqui, toda essa lei cerimonial. Em sua vida, em seu corpo, né, em sua existência, né, humana. Observe que há um si neste ponto. Há uma condição. Se seu cristianismo, se sua fé não está fundamentada na pessoa e na obra de Cristo, você vai viver o cristianismo na sombra do cerimonialismo da lei. Você medirá a sua relação com Deus e a de todos os outros por meio dos usos e costumes da lei, e não por meio da pessoa e obra de Cristo, né, revelada em seu Evangelho. Chamamos isso de legalismo religioso. Observe como Paulo começa o verso 16 do capítulo 2. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festas, ou de festa, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele está dizendo que há uma razão bíblica para que a igreja rejeite toda e qualquer imposição da lei cerimonial impostos pelos judaizantes que exigiam da igreja esse costume. Estes se converteram ao cristianismo e teimavam em afirmar que a observância da lei da dieta alimentar e das festas anuais e do sábado eram necessárias para a salvação e a maior comunhão com Deus. Falso, errado isso aqui. Não entenderam o Evangelho de Cristo. A razão de Paulo exortar a igreja contra a prática do legalismo religioso está revelada no verso 14 do capítulo 2, que diz assim: cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz. O que é que Paulo está colocando aqui, irmãos? Colocando para a igreja que o referencial dela, do cristianismo, é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, irmãos. O grande desfecho do cristianismo, não é a crucificação de Cristo. É o ápice do cristianismo, é o ápice do evangelho. Porque tudo ali se cumpre. Paulo está consumado. É a fase de Cristo para o seu Pai quando ele está já crucificado. A questão é essa. Vamos entender este verso. Que verso? O verso 14 do capítulo 2. Paulo está dizendo o seguinte: todos têm uma dívida para com Deus que é impagável por causa do pecado, mas Deus, cheio de misericórdia e graça, resolveu o problema para todos os que colocam sua fé na pessoa e na obra de Cristo. Cristo na cruz pagou esta dívida para com Deus por meio do seu sangue. Cristo cravou, né,
esta dívida na cruz, livrando o seu povo desta dívida. Há alguns pontos no verso 14 do capítulo 2 que devemos observar com atenção, no que diz respeito à pessoa e obra de Cristo. Primeiro, o Cordeiro de Deus na cruz cancelou todo o cerimonialismo das oferendas e dos sacrifícios para se ter acesso à comunhão com Deus. Acabou com isso. Porque ele era o Cordeiro de Deus, ele imolado em favor do seu povo, da igreja. Então ele cumpriu toda a lei cerimonial. Não há necessidade disso. Segundo, Cristo removeu inteiramente cravando na cruz. A palavra inteiramente quer dizer de uma vez para sempre. Isso quer dizer o quê? Que a crucificação de Cristo foi uma obra perfeita, única e para sempre. Não temos mais que ficar crucificando a Cristo como os católicos fazem todo domingo quando rezam a missa. Porque foi feito inteiramente, quer dizer, de uma vez por todas. Ninguém precisa mais voltar à lei cerimonial, ao Velho Testamento e aqueles rituais do Velho Testamento para dizer que se cultua a Deus, que se tem maturidade cristã e espiritualidade cristã. Não precisamos mais disso. Porque Cristo cumpriu isso. O sacrifício e as ordenanças cerimoniais foram cumpridas plenamente em Cristo. Esses cerimoniais eram sombras que apontavam para a perfeita cerimônia e o perfeito sacrifício de Cristo em favor do pecado do povo de Deus. Por causa desta realidade trazida por Cristo, não há razão para a igreja viver mais sombra do cerimonialismo da lei. Cristo removeu as ordenanças da lei cerimonial, fazendo uma relação perfeita com Deus por meio unicamente da sua mediação. Então, Cristo trouxe para mim e para você uma perfeita comunhão com Deus por meio da sua perfeita mediação. É o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, essa é a nossa liberdade. Que temos que desfrutar dela, mas com modéstia, com simplicidade, com temor, com zelo. A vida cristã é uma vida de liberdade, irmãos. Nós não somos mais escravos do mundo, nem do diabo, nem dos homens, nem dessas tradições outras que estão por aí. Porque a nossa fonte de sabedoria e de alegria é Cristo, o nosso cabeça. Então, nós não temos que estar dando ouvido aos julgamentos alheios ou às críticas alheias de gente que não tem maturidade cristã, que não tem entendimento real da Escritura, exigindo que você seja assim, assado, conforme os seus próprios parâmetros pessoais. Isso não existe, isso é diabólico, isso não é cristianismo. Isso é outra coisa. Não há mais necessidade de ritualismo e nem do cerimonialismo das ordenanças da lei para se relacionar com Deus. Cristo é agora o único mediador que possibilita a comunhão da sua igreja com o Pai. Tudo que foge a esta doutrina, irmãos, vem do inferno. Vem do inferno, não vem de Deus. Paulo continua, aqui ainda no verso 16. Ninguém julgue vocês. Ninguém julgue vocês. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Esse juízo era feito pelos falsos mestres e não pela palavra de Deus. Esse aqui é o ponto. É o que Paulo está dizendo aqui. Observe o que está acontecendo aqui. Não é Deus que está julgando vocês pelo que você usa, ou não usa, ou deixa de comer, ou come. Ou se você guarda o sábado ou não. Mas são esses homens que estão impondo isso para a igreja. E exigindo que vocês cumpram esse ritualismo quando isso já foi cumprido por Cristo. Os falsos mestres viviam sob o poder das sombras da lei cerimonial, sem reconhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Como é importante, irmãos, a gente conhecer a obra e a pessoa de Cristo.
Como devemos dar valor à escola bíblica dominical, aos temas, aos estudos, à reunião de oração, ao culto de doutrina? Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos conhecer a Cristo se nós não participamos da vida ativa da igreja? Nós vamos ser engolidos por esse ritualismo aí tosco aí fora. O verso 16 aponta para o poder do legalismo religioso cristão. Entre aspas aqui. Todo legalismo cristão se fundamenta no Velho Testamento a partir de uma interpretação fora de contexto e sem olhar para a pessoa e a obra de Cristo. É isso que acontece. Quando, na verdade, o Velho Testamento ele aponta todo o tempo para Cristo. Os justiceiros cristãos vivem nas sombras do legalismo e da lei e não conseguem fazer a leitura que a lei cerimonial aponta para Cristo e que ela era imperfeita para levar o pecador a Deus. Era imperfeita. Porque se matava animal todo o tempo, toda hora, todo instante. Isso apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, eles julgam a si mesmo, tem esses falsos mestres, aqui do contexto do verso 16, e os outros crentes, por meio dos usos e costumes da lei cerimonial. Não coma isso, não beba isso, guarda as festas, guarda o sábado. Para você se dizer que é cristão, que é maduro, que é espiritual. Toda a lei cerimonial foi cumprida por Cristo em favor de todo cristão fiel. A verdade é, nunca e jamais o pecador poderia cumprir por si mesmo a lei de Deus. Era necessário que alguém perfeito e sem pecado cumprisse a lei de Deus no lugar do pecador para satisfazer a sua santa justiça. Deus cumpriu essa lei por mim e por você. Por que é que você tem que voltar a cumprir essa lei de novo? Quem está exigindo isso de você? Cristo? Não. A palavra de Deus? Não. Ora, se já foi cumprido e Deus insatisfez a justiça de Deus, por que eu tenho que voltar a viver nesse contexto? A alimentar essa realidade? Entenda isso, irmãos. Entenda isso aqui. A lei de Deus não perde a sua função moral e espiritual. Ela continua viva e eficaz, servindo de prumo para o crente fiel. Ela continua revelando quem é Deus e quem somos. Ela continua apontando o nosso pecado, a lei de Deus. Ela continua nos levando à cruz para buscarmos perdão pela mediação de Jesus. As ordenanças da lei cerimonial não têm mais qualquer propósito e proveito para o crente fiel. Cristo cumpriu todas elas. Está aqui no boletim. Pega o seu boletim aí. Acho que eu deixei o meu aí. Não tem uma parte aí que eu falei do Salmo 19? Do papel da lei aí? Não é isso? Diz assim, ó. É o terceiro parágrafo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui é o autor do Salmo aplicando a lei moral e a lei espiritual à vida dos crentes naquele contexto. Observe dois fatos no verso 7 aqui, do Salmo 19. O primeiro, a lei do Senhor é perfeita. E continua sendo até hoje. O segundo, é o testemunho do cumprimento da promessa da lei do Senhor, que revela a perfeição da sua lei. Isto é, porque a lei é perfeita? Porque Deus cumpre nela o que prometeu. Por isso a lei é perfeita. Ora, se Cristo cumpriu perfeitamente a lei cerimonial, então essa lei deixa de existir. Ela se torna obsoleta. Mas a lei moral e a lei espiritual continuam viva e ativa em nosso meio, porque ela é perfeita. Ela continua cumprindo as promessas de Cristo ali. Observe o que Paulo diz no verso 17. Isso aqui é central ao contexto aqui. Porque tudo isso, todo esse cerimonialismo, toda essa tradição, todo esse costume de beba, não beba, coma, não coma, use, não use, guarde as festas
as festas do calendário judaico, guarda o sábado, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E quem havia de vir? O próprio verso 17 diz: Cristo Jesus em corpo, em vida, em pessoa. A NAA, que é a Bíblia que eu estudo, ela comenta esse verso aqui. Ela diz o seguinte, abre aspas: os cristãos não estão mais obrigados a observar a lei, as leis alimentares ou as festas especiais ou no calendário do sábado, porque estas coisas apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo. Fecha aspas. É isso que Paulo está dizendo aqui lá, a igreja de Colossos. Burt, comentarista, eu gosto muito dele, né? Eu estou até usando muito o seu comentário desse livro. Ele diz o seguinte, abre aspas: o legalismo sempre leva a um espírito justo e condenatório. Quem converte a relação com Deus no sistema religioso caracterizado por normas e regras acaba por olhar atentamente para a forma como os outros as cumprem. O legalista supervisiona os outros, ele permanece como seu juiz, ele se torna crítico e fofoqueiro, ele torna intolerável a vida dos crentes, sempre sujeitos ao seu escrutínio e desaprovação. Fecha aspas. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Colossos. Está vendo que não é só nos nossos dias? Já naquela época já existia isso, os legalistas, esses juízes da vida alheia, né, julgando a sua vida, o que você deve comer, deve beber, deve vestir, deve usar, isso, ou aquilo outro. A Escritura ensina o cristão que tem a fundamentação da sua vida cristã na pessoa e obra de Cristo, não deve viver oprimido pelo juízo das outras pessoas, nem desses legalistas, que se dizem mais espirituais e maduros que você. Não se renda a isso. Não aceite isso em hipótese alguma. Chega para você, mas fulano, você corta o cabelo. Epa, pode parar. Pode parar aí. Peraí. Pode parar. Você não tem... Eu preciso de fundamentação bíblica para que você confronte o modo que eu vivo. Se não for a pessoa e a obra de Cristo, pode parar de falar. Se não for a sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia, o seu evangelho, pode parar de falar. A base da minha vida é a liberdade a qual Ele me chamou. E Cristo me deu a liberdade de, com modesta e simplicidade, eu saber usar o que eu gosto de usar, me vestir como eu gosto de me vestir, com moderação, com modéstia. Você não tem que estar conceituando aqui nada sobre a minha vida. Você não tem esse direito. Você pode cortar dessa forma. Você não tem esse direito. Cristo me chama para viver na liberdade. É isso, irmãos. Quantos irmãos estão amarrados e presos aí a essa tradição diabólica de um medindo o tamanho da saia do outro, de um medindo o tamanho do cabelo do outro, se está usando véu, se não está usando véu, se vai para o cinema, se não vai, se vai para o futebol, se não vai. Isso é loucura, irmãos, pelo amor de Deus. Isso não é cristianismo. Observa todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, irmão, e deu talento aos homens e mulheres para desenvolver os seus talentos. As mulheres, principalmente, que gostam de se embelezar, isso é perfeito. Isso não é errado, não. Errado é o exagero, como Pedro fala na sua primeira carta, que as mulheres naquele contexto usavam fios de ouro no cabelo para aparecer, para aparentar, e usavam roupas assim. Não, isso aí está fora do cristianismo. Isso não é modéstia, moderação e simplicidade. Isso aí já é um abuso, não é uma ostentação. Isso o cristianismo combate, a ostentação. Mas ir no salão, fazer a unha, cortar o cabelo, fazer uma maquiagem, né, usar produtos de beleza em casa para poder, sabe, cuidar da pele, tratar. Irmãos, isso é saudável. E não só as mulheres, os homens também. Tem que cuidar do corpo. Quantos pastores aí, obesos, grandes, pesados, sofrendo com um monte de coisa aí, com a justificativa, não é a obra, não é a obra. Não é a obra, não. Porque a obra também inclui o seu cuidado pessoal, o seu cuidado com o seu corpo. Irmãos,
Essa liberdade que Cristo nos chamou. Não é? Comer bem, se vestir bem, se tratar bem, não é? Se cuidar de você e dos outros, e não fofocar da vida alheia. Isso aqui é aqui o principal. Não se faça você também de juiz sobre a vida dos outros. Aqui dentro da igreja. Não faço isso, não. Porque a liberdade que Cristo chamou, também chamou ela, outra pessoa, do mesmo jeito. Conviva, comungue, respeitando os seus limites, né, os seus conhecimentos espirituais e, se possível for, leve ela à maturidade cristã com fundamentação bíblica, para que ela viva uma vida cristã, não é, alegre, a vida cristã pujante. Né? Segundo ponto, se o culto a Deus está fundamentado na pessoa de Cristo, agora é o culto aqui, tá? E na obra de Cristo, revelada em seu real evangelho, ninguém se ponha como juiz da sua real piedade cristã. Piedade aqui, irmãos, é a forma que você cultua a Deus. O culto aqui não é só dentro da igreja, não. É lá fora. Sua vida é um eterno culto a Deus. Então, sua vida deve ser uma vida piedosa, né? Pia, né? Comprometida, submissa ao Senhor com alegria e com gratidão. Né? Mais uma vez, observe que há uma condição real. Se seu culto a Deus está fundamentado na pessoa e na obra de Cristo, não é? Então, ninguém havia lhe julgar. Ninguém ia julgar a forma que você cultua a Deus. Né? Mas, se não está fundamentado na pessoa e na obra de Cristo, você está vivendo no esoterismo ou no misticismo. Você está cultuando outras entidades espirituais, como anjos, visões espirituais, sonhos, e se orgulhando disso. Olha o que diz aqui no verso 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar. Isso aqui é pesado, hein, gente? Nós vamos entrar aqui. Vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, olha só aqui, o misticismo aqui e o esoterismo aqui, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, Paulo chama esses homens aqui de carnais. Mas o que eu quero trazer aqui é, se o seu culto a Deus foge, né, do seu fundamento, né, que é a pessoa e a obra de Cristo revelada no seu real evangelho, você praticamente não está vivendo o cristianismo. Você está enrolando com esoterismo, com misticismo aí, e achando que está cultuando a Deus. Né? Pensando, se baseando em visões, em sonhos, né? Adorando anjos, tal, essa coisa toda que está aí. Né? Então, isso aí não é cristianismo. No verso 18, Paulo está mais enfático e traz mais peso ao texto, exigindo dos crentes uma tomada de posição radical. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Veja o que está acontecendo aqui. Se lá em cima, no verso 16, era uma exigência dos usos e costumes conforme a lei cerimonial, aqui no verso 18 a coisa está mais pesada ainda. Ele se levanta para desqualificar a sua vida, ou o seu culto, ou a forma que você cultua a Deus. Isto é, se vocês creem na pessoa e na obra de Cristo e testemunham essa verdade em sua vida, não aceitem que algum legalista religioso venha julgar vocês e desqualificar a pessoa e a obra de Cristo que você acredita, cultua e testemunha, para impor seu legalismo religioso. Não aceitem isso, essa desqualificação. Observe, irmãos, o poder do legalismo no verso 18. Como ele é forte. Eles julgam e desqualificam os crentes fiéis. Isto é, eles chamam todos os que não comungam da sua visão religiosa de ignorantes, inúteis, sem qualquer qualidade religiosa. E para penetrar na vida dos crentes, eles se dizem humildes. Isto é, eles desqualificam com muita humildade todos aqueles que não comungam da sua visão religiosa. Burke comenta mais uma vez, abre aspas, são os falsos mestres que se constituem como árbitros e determinam através das suas regras e regulamentos quem é salvo e quem é eliminado, ou quem não é. Os legalistas e não Deus
são aqueles que estão desqualificando os crentes. Fecha aspas. Olha como a coisa aqui é séria. Olha a crise aqui na igreja. Olha aqui na igreja, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, no verso 18. Não aceitem que nenhum legalista e moralista venha com sua humildade dizer que vocês não são salvos e nem crentes. Porque não falam línguas, porque não profetizam, porque não têm visões de anjos, não têm sonhos, nem veem o futuro, que não guardam seus usos e costumes. É isso que eles fazem. Desqualificam vocês. É isso que acontece hoje nas igrejas aí, na grande maioria delas. Há uma separação. Quem fala em línguas e quem não fala, ó, é escanteado, é desqualificado. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso é misticismo, um esoterismo aí misturado com dentro da igreja. Quem se põe árbitro sobre você para qualificar ou desqualificar a sua vida cristã? Os outros? Não, irmãos, não julgueis a ninguém, diz a palavra de Deus, porque na medida com que você julga, você será julgado. Isso é muito sério, irmãos, em nossos dias. E tem igrejas que estão assim, ó, irmãos estão assim, vivendo uma outra coisa, menos o cristianismo. Disfarçados como uma vida humilde. É assim que esses mestres se disfarçam. Não aceitem que ninguém se faça juízo sobre a sua vida e lhe diga como você deve comer, o que beber. Não aceite isso. Não aceite que ninguém policie sua vida medindo a barra da sua saia, o tamanho do seu cabelo, se você usa véu, se corta e pinta o cabelo, se pinta as unhas, se vai à praia ou não, se vai ao cinema, se vai ao teatro, se vai ao campo de futebol, se pratica algum esporte. Não se deixem ser medidos por essas coisas. Porque isso é pecado, irmãos. Isso não é cristianismo. Isso é uma outra forma, né, de religião, mesmo o cristianismo. Não aceite que ninguém governe sua vida espiritual, dizendo que você tem que orar 10 horas por dia, de ir todos os dias à igreja, de jejuar 10 vezes por mês, de dizer que a igreja é mais importante que a sua casa, seu marido e seus filhos. Não é, irmãos. Não é. Está tudo errado. Isso é um peso muito grande. Né? Isso é uma coisa que vai esmagar a sua vida espiritual e sua vida pessoal. Irmãos, eu concordo que nós temos que orar, temos que orar. E temos culto para isso aqui de oração. Você tem sua hora pessoal em casa, de meditação e oração. Não é? Eu concordo que nós temos também que jejuar. Mas olha, tem que haver um motivo assim muito, muito forte para o jejum. Onde a igreja é convocada para isso, época de crise, né? De grandes crises. Né? O jejum pessoal é uma coisa pessoal sua, mas faça com alegria, com gozo, que os outros não venham a descobrir pelas suas olheiras ou pela sua fraqueza. Porque jejum não é ficar sem comer, sem beber, não, irmãos. Como muita gente pensa que é. Jejum é uma coisa equilibrada, senão você não dá conta. Eu vou contar aqui uma experiência pessoal minha, né? Quando eu me converti, eu inventei de jejuar uma semana, sem comer e sem beber. Eu queria crescimento espiritual, então eu vou jejuar por isso. Ora, eu trabalhava, não é? E tinha minha vida normal, né? Primeiro dia foi tranquilo, não comi nada. E peguei meu tempo ali e orei, li a palavra e orei. Segundo dia já foi um pouco mais pesado. No terceiro dia, eu estava assim, irmão, já fraco. Eu mal consegui me levantar, tomar banho para ir para o trabalho. Mas fui. Mas quando voltei, eu estava assim, completamente assim, desfalecido. Não conseguia nem orar e nem ler a Bíblia. Olha que jejum mais maluco. Porque as coisas não são assim, irmão. Aí eu disse, Deus, eu não tenho condições, não. Eu vou quebrar o jejum. Quer dizer, eu nunca fiz o jejum, na verdade. Porque não é assim que funciona. Tem que haver equilíbrio, né? Na sua vida, né? Com o seu trabalho, as suas atividades diárias, você vai encaixar ali o jejum com sabedoria e com prudência.
E vai ser um jejum, vai. Deus vai honrar isso aí. Não é? Então, devemos jejuar, devemos orar, devemos vir à igreja, isso conforme a programação da igreja. Irmãos, sua casa não é aqui. Se for, está tudo errado. Se houver uma disputa entre a sua casa, a sua família e a igreja, você vai ter que optar pela família, não pela igreja. Porque é assim que é, irmãos. Se houver um conflito entre sua esposa e seus filhos e a igreja, você vai optar por quem? Sua esposa e seus filhos, não a igreja. Porque é assim que é o cristianismo. A igreja é fruto do seu lar, não o inverso. Então você vem para cá já com o seu lar equilibrado. A questão aqui é essa. A igreja não é o fator principal. Não é, irmãos. Mas no contexto aqui, em comparando com a família está sobre a igreja. Porque a família é a igreja de Deus. A sua casa é um lugar de culto, de adoração. É um altar ao Senhor ali. Sigamos aqui. Paulo está exortando a igreja para não aceitar a ingerência dos legalistas e moralistas na vida dos crentes, com o pretexto de que eles são humildes e espirituais e têm conhecimento da Escritura. Na verdade, eles não têm conhecimento da Escritura, não são espirituais e não são humildes. Paulo diz, vocês são carnais. E Paulo aqui pega pesado. Vocês são carnais. Vocês não são de Deus, não são de Cristo, são carnais. Precisam se converter, entender o Evangelho, entender a Cristo. Vejamos aqui, irmãos, 5 características desse texto aqui, dos falsos mestres, ou falsos pastores, ou falsos crentes, ou falsos missionários. Primeiro, se orgulham da sua humildade. Segundo, cultuam os anjos. Isso tem a ver com esoterismo e misticismo. Eu tive uma visão, eu vi um anjo. Eu tive sonhos, eu vi o futuro. Olha, corra disso. Corra disso. Isso tem a ver com misticismo e esoterismo. Isso não é cristianismo. Porque, veja só, olha o que Apocalipse 22:9 diz. Olha o que o anjo diz a João. Leia Apocalipse. João quis se prostrar para adorar o anjo. O anjo diz, vê, não faça isso. Eu sou teu conservo, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Eu sou conservo, como você, servo. Adora a Deus. Então a gente observa aqui, irmãos, que culto a anjo não tem nenhuma fundamentação bíblica. Não tem, você não pode fazer isso. Você não pode adorar os anjos. Nem orar para eles. Não existe isso no cristianismo. Mas tem gente que leva em grande consideração. Eu tive a visão de um anjo, apareceu para mim e tal. Aí então você está cultuando a sua visão. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso não é bíblico. Terceiro, baseiam a vida espiritual em visões e sonhos subjetivos. E não na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Irmãos, confundem essas pessoas. Eu tive uma visão. Então, me fundamenta ela na Escritura. Ela não vai ter como fundamentar. Eu tive um sonho, me fundamento na Escritura. Porque se está na Escritura, então seu sonho é um sonho comum. A Escritura já revelou. Vocês estão me entendendo? A fundamentação da Escritura é a palavra de Deus. Quarto, tem uma mente carnal, não dão lugar para a mente de Cristo. Eles não aceitam isso, não submetem a Ele. E quinto, não se submete ao cabeça da igreja, que é Cristo. Então, esses são os falsos mestres. Por essa razão, Paulo exorta a igreja com duas verdades. A primeira, ninguém vos julgue por causa do uso e costume. Não aceite isso. Segunda, ninguém se faça juiz da vida de vocês para desqualificar sua salvação, sua fé e seu culto a Deus. Se está dentro, conforme a sua palavra. Terceiro e último ponto aqui, irmãos, no verso 19 aqui, para nós encerrarmos a nossa exposição, diz o seguinte, se o fundamento da sua vida cristã é a pessoa e a obra de Cristo, revelada em seu real evangelho, é Deus quem promove a sua maturidade cristã.
se você vive conforme o conhecimento da pessoa e da obra de Cristo. É Ele quem vai promover esse crescimento na sua vida. Olha o verso 19. E não retendo a cabeça, a partir da qual, olha só, ele pega aqui a cabeça que é Cristo. A partir dela, todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento e o quê? Vem de Deus. Então, se a minha vida, se a minha cabeça está sujeita à cabeça de Cristo, logicamente, a minha maturidade e a minha espiritualidade, né, vem conforme o proceder de Deus em minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos tratar disso aqui, desse ponto aqui. Mais uma vez, usamos a condicional se. Se o fundamento da sua vida é a pessoa e a obra de Cristo, revelada em seu real evangelho, é Deus quem promove a sua maturidade cristã. O se é uma condição que vai definir a sua verdadeira vida cristã. Se o fundamento da sua fé não é a pessoa e a obra de Cristo, você não tem qualquer maturidade e espiritualidade cristã. Você não está crescendo, você está estagnado. Você está ali, ó, porque não tem nenhum fundamento. Irmãos, todo crescimento é baseado num fundamento. Não é verdade isso? É muito simples a gente entender isso aqui. A criança, quando nasce, qual é a base, qual é o fundamento ali do desenvolvimento dela? Qual é? Bruna sabe disso. É o leite materno, irmãos. Se ela não alimentar, ela não cresce, vai morrer. Vai morrer de inanição, vai morrer de fome. Então, o fundamento ali do crescimento dela é o leite materno. Qual é o fundamento do nosso crescimento? O nosso conhecimento da pessoa e da obra de Cristo revelada em seu real evangelho. Se sua fé está fundamentada na pessoa e obra de Cristo, o cabeça da sua cabeça, o cabeça do universo e da igreja, você vive a vida cristã submissa à Escritura e Deus promove o seu crescimento e maturidade espiritual conforme você caminha nesse conhecimento. Observe como Paulo entra no verso 19, para revelar a pior característica dos falsos mestres, pastores e missionários e profetas de Deus. Eles não se submetem à cabeça da igreja. Eles são cabeças ocas. Nada tem de Cristo. Por isso, Paulo chama de carnais. O verso 19 nos diz: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce para o crescimento que procede de Deus. Todo o corpo, aqui ele fala da igreja. A igreja que submete a cabeça da igreja, né, ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai progredir. Esse verso é central a toda a carta, revelando o vínculo, né, o fundamento, a base do verdadeiro crescimento espiritual e maturidade da igreja. Cristo como cabeça da igreja e como sua cabeça. Busto comenta mais uma vez. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, verso 3. Nele está toda a plenitude de Deus. Capítulo 2, verso 9. Nele, somente nele e em nada mais se encontra a nossa plenitude. Capítulo 2, verso 10. Ele continua. Em outras palavras, a vida cristã é Cristo. Não é uma longa lista de preceitos, normas e obrigações religiosas, mas é Cristo em você, a esperança da glória. Capítulo 1, verso 27 de Colossenses. A verdadeira espiritualidade consiste em permanecer unido a Ele. João 15, 4 e 5. Caminhar em comunhão com Ele. Caminhar como Ele andou, 1 João 2, 6. Receber dele a sabedoria e a direção para saber como se comportar e o poder e a vontade de viver assim. Fecha aspas. Cristo é o centro, irmãos. Então, encerra esta perícope revelando duas verdades básicas do cristianismo fiel a Cristo.
O primeiro, o desastre do legalismo religioso. Ele não se submete à cabeça da igreja. E segunda verdade, a verdadeira vida cristã está na submissão do crente fiel ao cabeça da igreja, de onde procede toda espiritualidade, maturidade. A unidade da igreja, seu crescimento e a sua comunhão com Deus. Sem a submissão do crente fiel ao cabeça da igreja, ele vai viver o cristianismo falso, ele vai viver uma vida cheia de regras, ele vai medir a si mesmo e aos outros por meio de usos e costumes, ele vai desqualificar todos os crentes que não comungam da sua visão religiosa, ele vai arruinar a sua vida e a de todos ao seu redor. Esse é o legalista. Resumindo aqui, é na submissão fiel da igreja, ao cabeça da igreja, que Deus promove o crescimento, a maturidade e a espiritualidade da igreja. Fora deste princípio eterno, não há cristianismo. Há outra coisa, coisa estranha que Deus rejeita. Conclusão, irmão, da nossa meditação de hoje. Concluo a minha pregação usando 3 perguntas feitas por David F. Burt. Abre aspas. A primeira. Estamos determinados a seguir a Cristo até o fim? Responda a si mesmo. Segunda. A nossa total confiança nele, como Senhor de toda a criação e Salvador, é absolutamente eficaz e ainda está intacta? Responda a você mesmo. Terceira pergunta que ele faz. Depois de o termos recebido, andaremos nele, obedecendo à sua vontade, submetendo-nos ao seu senhorio, imitando o seu modo de vida, desfrutando constantemente da comunhão com ele? Responda você mesmo. Fecha aspas. Agora falo eu. Depois do que ouvimos, vamos viver sob as sombras da lei cerimonial e aceitar a imposição e a desqualificação dos legalistas sobre a nossa vida? Não deixe que ninguém julgue a sua vida cristã por meio de usos e costumes. Não deixe que ninguém julgue a sua vida cristã desqualificando a sua fé, salvação, justificação e o seu culto a Deus. Não aceite isso. Agora, conheça a real pessoa e obra de Cristo Jesus, revelada em seu Evangelho, e se submeta a Ele. Só assim Deus vai promover sua maturidade e a sua espiritualidade cristã. E 2024, irmãos, seja um ano que nós possamos ter como propósito conhecer verdadeiramente a pessoa e a obra de Cristo através do seu real Evangelho, para não cairmos no canto da sereia desses falsos mestres, dos usos e costumes. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa exposição. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua verdade, obrigado pela pessoa de Cristo, a sua obra, o seu Evangelho, Senhor, nos dados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão, levantando homens sérios para que traga, para que ensine a tua verdade como ela é, Senhor. Para que nós, como igreja, vivamos, Senhor, uma vida cristã alegre, vívida, pontuada, Senhor, nos teus preceitos, nos teus princípios, sem a sombra das coisas do legalismo, Senhor. Nos ensina a viver com moderação, com simplicidade, Senhor, o teu Evangelho, desfrutar, Senhor, da beleza dele em nossa vida, Senhor. A cultuar, Senhor, a tua pessoa, a, Senhor, a ver o belo, a, Senhor, a cuidar de nós, do nosso corpo, a cuidar do que temos, a cuidar do que o Senhor colocou em nossas mãos, com capricho, com zelo. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a viver, Senhor, na liberdade a qual Cristo nos chamou a viver, Pai. Com moderação, com alegria, Senhor, com temor, tendo Cristo como nosso cabeça. Assim te oramos, pedindo em nome de Cristo, que a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Ó Senhor, vem buscar a tua igreja. Enquanto o Senhor não vem, aviva-nos para o Senhor. Amém.